não fizeram os seus exames, e isso foi formando uma fila e um acúmulo muito grande, e que agora é preciso enfrentar. Porque quando você está lá no início para pegar um diagnóstico de um suposto câncer, e você, em tempo hábil, né, que é o que a gente fala, em 30 dias você poder passar em consulta, realizar seus exames e fechar o diagnóstico para você dar início ao seu tratamento, é a forma ideal para a gente poder cuidar das pessoas. E a gente acabou encontrando pessoas que já se agravaram toda a sua situação de saúde por esse tempo e demora nas filas. Então, o programa agora tem especialista, ele vem, né, para diminuir o tempo de espera, fazer enfrentamento às filas que temos, seja de consulta, exame e cirurgias. Então, é esse o propósito desse programa, e, é claro, fazendo isso de uma forma que a gente chama integrada. Que a pessoa, né, às vezes a gente vê a pessoa, vai ali, faz uma consulta, aí dão para ela encaminhamento para fazer o exame, aí ela vai para outra fila do exame, aí ela sai da fila daquele exame, ela vai para outra fila que é para mostrar para o especialista, sai da fila do especialista e vai para cirurgia, vai ficar aguardando em outra fila. Então, a gente precisa, na verdade, esse programa, o grande desafio dele é que a gente mude a forma de fazer gestão do cuidado. Então, agora a gente tem dito assim, Paulinho, que é um combo. A pessoa que vai no serviço da carreta, ela vai ter a consulta, ela vai ter os exames, ela vai ter o seu diagnóstico fechado por um profissional médico que lá estará para dar o resultado. Se ela tem um exame alterado, vamos imaginar, se ela tem lá, a mama deu alteração na mamografia que ela realizou, ela já faz a biópsia. Se for... Não perde tempo. Não, ela tem que sair de lá com o caso dela fechado. Então, você para de estar em várias filas e você passa num único agendamento, você poder realizar consulta, exame, retorno, né, com esse exame, com o laudo, você fechar esse diagnóstico e essa pessoa sair da carreta e ir diretamente para o início de seu tratamento. Só para repetir, são 3 carretas Exatamente. Que virão em cada cidade. Você pode repetir, por gentileza, quais tipos de carretas são? Sim. E aproveitando essa pergunta, quanto tempo a carreta vai ficar em cada cidade? Como é que vai funcionar esse agendamento com a cidade, essa parceria? Olha, são 3 carretas. Nós temos a saúde da mulher, que oferta ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico, ultrassom de mama, mamografia, biópsia e colposcopia, quando o médico assim entende que deverá fazer a indicação, que já é para a questão do câncer de colo de útero. Então, ela realiza esses exames, além da consulta, né, que ela tem para a devolutiva da sua consulta e dos seus exames. Uhum. Quando isso não dá nenhuma alteração, os exames realizados e tudo, a investigação, ela pode ter o retorno até por uma consulta de teleconsulta. Mas qualquer exame alterado, só presencialmente que essa mulher é acolhida e é dado a ela o resultado e já se encaminha ela para o serviço que ela será acompanhada dali em diante. Então, essa é a carreta Saúde da Mulher. A carreta da imagem. Essa carreta da imagem é a carreta com um equipamento de tomografia. A pessoa que está aguardando tomografia para o seu, aliás, para fechar muitas vezes o diagnóstico de alguma situação que ela tenha, ela realiza a tomografia, é dado a ela o resultado com o laudo e já é encaminhado para o serviço que ela tem que ser atendido. Então, no caso da carreta de imagem, é a prestação de serviço com a tomografia para compor todo outro atendimento que ela tem, que provavelmente ela retorna com aquela tomografia para fechar o seu diagnóstico aonde foi solicitada a tomografia. E temos a de oftalmologia, que a gente chama, né, a carreta da catarata. Por quê? Porque essa a pessoa vai ser
passar em consulta, realizar os exames que são necessários para a oftalmologia. Se for um problema de grau, ela vai sair com o receituário dela para fazer o óculos. Se não for detectado que é catarata, ela sairá de lá já realizando a sua cirurgia de catarata. É claro que faz primeiro um olho, aí é agendado, né, daí alguns dias, para que ela possa fazer o segundo olho. Então, o presidente Lula, quando foi na carreta, ele brinca, né? Fala, a pessoa entra sem enxergar e sai enxergando. É exatamente isso. A concepção dessa carreta é que possa realizar, porque, Paulinho, muitas vezes, e em alguns lugares, a pessoa, o local que realiza a cirurgia de catarata é no hospital. E aí você imagina, ela vai para o hospital, ali se acontecer uma emergência, às vezes todas as consultas são suspensas porque a emergência tem que ser atendida. Uhum. Então, você conseguiu agora montar ali uma carreta que tira do ambiente hospitalar, tira mesmo até do ambiente, né, que tem... a infecção é um risco e tudo, para um ambiente mais acolhedor, que você organize esse agendamento e que só ocorre isso naquela carreta. Não tem outro serviço para você acompanhar ou realizar. Então, essas são as 3 carretas. No Brasil todo, até o final do ano, teremos 150 carretas percorrendo o país. 150 carretas para cada tipo de carreta ou não, 150 no total? O total. Tá. E aí a gente, para São Paulo, nós já temos hoje 4 carretas em funcionamento. Nós temos a da imagem lá, iniciando hoje em Araraquara. Aqui em Itaquá iniciou hoje, da saúde da mulher. Lá em Francisco Morato, já está lá, já está quase encerrando, a de oftalmologia. E temos eu falei, Itaquá, Araraquara... Franco da Rocha? Não, Franco da Rocha não. Eu acho que temos mais uma, eu ainda vou lembrar aqui qual que é a outra de saúde da mulher que nós estamos atendendo em São Paulo. Araraquara, Itaquaquecetuba e mais uma que você vai lembrar já. Isso. Tá, então é uma carreta por cada cidade, não são as 3 carretas de uma vez que vem para cada município. Não. Tá. Até porque cada região, o secretário de saúde fazem uma discussão num local que é a CIR, né, que é uma reunião de secretário de saúde para discutir daquela região quais são as necessidades. E é nessa reunião que eles apontam qual é a demanda deles. Sim. E aí, na CIR, que envolve aqui o Alto Tietê, foi escolhido saúde da mulher como a prioridade diante dos dados, dos números, das filas. Então, isso foi encaminhado para o Ministério da Saúde, né? Então, é uma coisa que vem aqui do município para a União poder responder a essa necessidade. Hoje, teve uma outra reunião da CIR. Eles apontaram como uma necessidade deles, aqui do Alto Tietê, a de oftalmologia. E já está previsto o atendimento. A próxima carreta que atenderá o Alto Tietê será de oftalmologia. Provavelmente, no princípio de julho, Guarulhos, a gente fala assim porque, às vezes, a carreta sai de um lugar e vai para o outro. Pode ter alguma situação que atrasa um dia, 2 para dar início. Então, em julho, oftalmologia em Guarulhos, e foi aprovado hoje, e com certeza vai ser aprovado no Ministério da Saúde, mais uma carreta de oftalmologia que viria para Suzano. Né? Em Suzano, 2 lugares diferentes. Mas não tem isso das 3 carretas ou de vir para cá. Às vezes, quando você está atendendo um município, estamos atendendo aqui, tem 2 municípios que, por exemplo, não estão com fila para a saúde da mulher. Então, ele não vai pegar vaga se ele não tem a necessidade. Existe um critério, então é um estudo, né? Sim, totalmente critério e acompanhado e regulado, né, pela região. A região forma um grupo de regulação,
O governo federal não cria fila, não põe gente em fila, né? A gente respeita a autonomia dos municípios e dá a saúde naquele local. A gente está vindo, enquanto governo federal, para complementar aquela atividade que já ocorre nos municípios e que, muitas vezes, sozinho o município não consegue resolver. Verdade. Então, a saúde, o SUS, ele funciona porque existe a União, o Estado e o município. E cada ente com a sua responsabilidade. Cada ente tem que fazer a sua parte ou não afina essa música, né? E é isso que a gente está fazendo. Quando o governo federal veio, porque nunca teve isso, então é uma inovação do governo Lula de trazer por uma condição que nós estamos vivendo hoje, tanto que tem um prazo. Olha, vai até 2030, né? E depois vai ter que se avaliar se ainda há necessidade desse tipo de serviço, né? Ou se já se organizou a ponto de não precisar. Mas nós estamos trabalhando muito fortemente é que se mude essa ideia de só fazer o procedimento. Que a gente possa agora trabalhar com essa concepção da OCI, oferta do cuidado integrado. Que a pessoa seja atendida à pessoa, que eu tire da fila a pessoa, e não uma necessidade dela, um exame dela e continua ali em outra fila, né? Então, essa é uma mudança de cultura, não é fácil, você tem que formar os trabalhadores nessa lógica, os profissionais médicos, para que eles entendam que a gente, para atender de fato e cuidar das pessoas, nós temos que mudar o modelo que se fez a vida inteira na oferta das assistência à saúde. Nós estamos batendo um papo com a Cláudia Maria Castro, ela é superintendente do Ministério da Saúde. Estamos falando sobre a carreta, né, de especialistas, que são 3 carretas, conforme ela falou, que é interessante, né? Ô, Cláudia, é o seguinte, para cada cidade, como é que vai funcionar, por exemplo, nós estamos agora o Alto Tietê, né? Hoje se fala em 15 cidades, incluindo Guarulhos, né? Que Guarulhos já vai ter uma carreta. Itaquá, você veio de lá agora há pouco, também vai ter uma carreta lá, e também vai ter uma carreta em Suzano. Qual é o tempo que fica cada carreta em cada cidade? Se é um dia, 2 dias, uma semana? Porque, como você falou, né, no caso do exame de catarata, né, se vai operar os 2 olhos, você não pode operar os 2 de uma vez, né? Isso é normal, porque se der um problema no já dá nos 2. Então, opera um, demora 2, 3, 4, 5 dias, eu não sei, opera o outro olho esquerdo, olho direito, né? Queria que você falasse o tempo de duração de cada carreta e se essas carretas são exclusivamente para mulheres, femininos só. Tá. Acho que uma coisa que a gente precisa informar, são 30 dias. 30 dias na saúde é muito tempo. Se você imaginar que a cada dia 200 pessoas serão atendidas. No caso de Itaquá, a carreta que vai... A gente fala Itaquá, mas é só o endereço. Precisava de um lugar para a carreta estacionar. Tá. Mas ela vai atender a região do Alto Tietê, exceto não é exclusiva para a Guarulhos. cidade. Não. Ótimo. Por isso que reúne a saúde desses municípios e faz ali um estudo e a divisão das vagas. Todos os dias tem um quantitativo de vaga para cada município, dentro da fila que ele precisa. Então, sim. Igual eu comentei, tem 2 municípios que não precisa, a fila de Poá, por exemplo, para ultrassom, é maior do que os demais. Com certeza, todos os municípios vão ter ali um ato solidário com Poá em relação ao número de vagas a ter nesse processo. Então, a gente está falando de um rol de 120 pessoas sendo atendidas por dia. São 50 mamografias, quando você está ali, né? 25 de manhã, 25 à tarde. Você tem 70 mamografias, 50 ultrassom. É um volume bem grande. Razoável. E quando você organiza o agendamento, já se sabe a fila de espera. Nós já sabemos que tem 250 de Itaquá, 200 de Poá, de Poaro, já 200 ali, você distribui as vagas de acordo com o volume e o que está na fila. É importante a gente dizer uma coisa, Paulinho. Ninguém vai lá sem estar agendado.
porque não será atendido. Porque para a organização do serviço, se a gente está falando de pessoas que estão há não sei quanto tempo aguardando, é essas pessoas que serão chamadas, que vão estar lá para o seu agendamento, para que a gente possa organizar e pôr essa pessoa o quanto antes no seu atendimento, naquilo que necessita. Às vezes ela vai passar e vai ver que não, era uma suspeita, né, o médico encaminhou, mas que não tinha nada. Que ótimo! A gente espera que 90% do que está ali não seja nada, e sim um cuidado com a saúde, um preventivo. Mas terão pessoas que vão ter o diagnóstico ali negativo, e nós precisamos cuidar dessas pessoas. Sim. E quanto mais tempo ela fica na fila, se eu for atender quem for lá hoje, que às vezes fez uma mamografia o ano passado, eu estou tirando o direito daquelas outras pessoas que aguardam há muito tempo, pacientemente lá, né, ser chamado para esse serviço. Essa é a saúde da mulher. Tomografia é para todo mundo, inclusive criança. Né? Já é um outro tipo de atendimento. Catarata. Isso, catarata, homem mesma e mulher. coisa, homem e mulheres. Né? Que legal. E tem também uma cota porque nem todo mundo vem com o encaminhamento, vamos dizer, bem resolvido. Já é catarata. Tem gente que vai chegar, e ele mesmo, quem chegar é catarata, ele passa na consulta com o médico avalia, faz os 2 exames que tem que fazer na carreta, e aí executa e faz a catarata. Mas tem gente que pode ir lá, achar que o médico achou que era uma catarata, qualquer coisa encaminhou, e não é catarata, mas é ter que usar o óculos. Então, ele já sai de lá também com a sua receita para poder fazer o óculos. Então, essa é a ideia. Você fazer o enfrentamento a uma fila grande que é de oftalmologia. Cláudia, desculpa interromper. Não. Como é que vai ser esse controle? Quem que vai encaminhar as pessoas? É a Secretaria Municipal de Saúde? É um estilo cross da vida, mais ou menos? Como é que funciona? Porque tem a fila, em toda cidade tem uma fila. Olha, você vai operar catarata mais quantos meses demorar? 6 meses, por exemplo, né? Ixi, vou esperar 6 meses para operar. Como é que vai ser esses encaminhamentos para poder ir nas carretas? A fila já existe, os nomes já estão lá. Cada município tem um grupo formado, né? Esse grupo funciona quase que 24 horas, um grupo de WhatsApp, mas que reúne os secretários de saúde, o representante, que a gente chama de regulação, que é quem cuida, né, da demanda no município. Ele está nesse grupo, e nesse grupo é discutido a fila de cada um e a distribuição de vaga. A distribuição, por exemplo, desse período que vai ficar, já está tudo combinado e pactuado com os municípios. Hoje estavam lá os secretários dos outros municípios presentes. Então, é uma coisa que é pactuada e que olhando para aquela necessidade. Vamos imaginar, a gente teve já a situação de carreta, porque a gente está falando, né, essa carreta, por exemplo, da saúde da mulher, ela já passou em registro, ela já foi em São Bernardo do Campo, ela já foi em Capão Bonito. Olha como, porque a gente começou isso desde outubro do ano passado. Então, ela vai passando e ela vai fazendo, tendo o seu papel então, aí. Não é uma coisa agora, é uma coisa já tem que mais começou um ano. em outubro, né? Então, a gente agora está aumentando o número de carretas, porque a prática vai demonstrando que a gente tem necessidade de ter mais carreta, né, nos territórios, e aí esse agendamento é feito ali, é combinado. Então, vamos imaginar que sei lá, Arujá não poderá comparecer, ele está com as vagas para ele para terça-feira. Ele devolve a vaga e o município que está ali, eles discutem ali quem é que pode ocupar a vaga de terça-feira. Entendi. Aí, para que não tenha nenhuma perda de vaga. Nenhuma perda. Isso também é muito importante. Você, ouvinte, que for chamado para a carreta, lembre-se disso, né? Você está ocupando uma vaga que é muito cara para os demais que estão na fila, que estão aguardando, para você não usá-la. Então, é dessa forma que é organizada toda essa fila e esse atendimento. Eles têm reunião semanal de avaliação. Por exemplo, como está em Itaquá, a secretaria
colocou um servidor deles lá na carreta para ajudar na condução. Por quê? Porque a carreta ela é uma parceria do Ministério da Saúde com a GESUS, que é uma agência, né, do SUS, para contratar o caminhão, né, a carreta, os profissionais, mas é importante que alguém que conheça o território esteja ali para uma tomada de decisão. Entendi. Né? Vamos, sei lá, temos aqui, apareceu 3 pessoas que têm um encaminhamento, que está lá, que ninguém me chamou e tal. Alguém vai ter que dar atenção para essa pessoa, vai ter que confirmar. Vamos imaginar, né, que essa pessoa, de fato, está lá esperando há 3 anos, ela precisa ser atendida, ela está agendada lá para o final do mês. Se a pessoa do território está ali, ela fala assim, olha, vamos colocá-la hoje e a vaga dela a gente vai ocupar com outra pessoa. Então, tem essa possibilidade, que é aquilo que você estava falando. É aqui, a regulação está aqui, a discussão está no território. Aquilo que está ali tem uma definição de quem é o público-alvo. Não terá pessoas de outro lugar para usar essas vagas. Por isso que ela é compreendida e facilmente compartilhada. Vai ter gente que vai zerar a fila? Vai. Eles já sabem quem vai zerar. Pela divisão que fizeram das vagas, já sabe. Agora, tem município que aí ele vai diminuir, né? Mas ele terá que continuar agendando dentro daquilo que é o que diz a lei do SUS. O Estado vai ofertar, continua ofertando através dos ambulatórios de especialidade a vaga para aquelas pessoas que estão ali e que não conseguiram o seu atendimento através da carreta. Quando for um tratamento mais prolongado, Cláudia, como é que faz? A carreta vai embora. Como é que fica? Ele é encaminhado para um hospital, encaminhado para algum lugar? Como é que fica nesses casos que o atendimento é prolongado? Um problema sério de visão, sei lá, um câncer, qualquer coisa parecida. Por isso que a gente fala, ali a pessoa passou, fechou o diagnóstico. Com o diagnóstico fechado, ela já tem que sair e saber para qual local ela vai ter o seu tratamento. Então já tem um encaminhamento. Então, hoje a gente falou isso lá em Itaquá. Ninguém vai ficar sozinha. Nenhuma mulher, ao receber o resultado ali, o seu diagnóstico, vai ficar sozinha com um exame na mão. Ela já será o serviço de saúde que encaminhou ela. Vamos supor que ela passou na unidade básica do bairro dela. Encaminhou. Olha, tem de fato, né? Ela está com uma suspeita, um câncer, ela vai ter que ser tratada. Aí, o primeiro lugar que vai saber disso é a unidade básica. Hoje nós temos tudo, né, de forma, a tecnologia a nosso favor, e aí a secretaria já está ali, já vai ter que priorizar essa mulher no agendamento dela para o tratamento que ela venha ter que fazer. Uma quimioterapia, radioterapia. Isso, o que for. Ela vai, né? Primeira coisa, ela vai ter que ir para um oncologista. Então, a vaga dela do oncologista tem que estar reservada. Então, ela deixou de ser uma pessoa que vai ficar na fila de oncologia. Não, ela já tem que ficar rapidinho sabendo. Já vai. Sim, porque a lei diz que em 30 dias é o direito do paciente, né? Passar em consulta, realizar o exame e fechar o seu diagnóstico. O tratamento, é claro que ele é longo, né? Quando se trata de oncologia. Mas ele precisa, quanto antes. Imagina uma mulher saber que está... Olha, eu estou com um problema, o câncer de mama. Se eu puder fazer isso, eu saio dali, olha o tempo que eu ganhei para poder realizar meu tratamento. Quanto antes, mais cedo, maior é a possibilidade de cura, né, e de dar qualidade de vida para essa mulher. Vai ter alguma, tipo, você falou da cirurgia, né? Vai ter como fazer uma cirurgia, por exemplo, se está com um pequeno tumor? Você falou só em fazer a biópsia, né? Sim. Mas no caso de uma cirurgia, tem um tumorzinho que é uma cirurgia não muito complexa. Aí não tem como, aí vai ser encaminhada para o hospital. Ela vai ser encaminhada para o hospital. A biópsia é porque muitas vezes, é duro dizer isso, mas ainda é a realidade. Ela passou, ela realizou tudo, e aí ela fica aguardando meses para fazer a biópsia. O que adiantou esse tempo que acelerou aqui? Não. Então, por isso que a carreta, né, isso o ministro Padilha
sempre defendeu. Ela tem que sair com o todo, tem que ser um pacote. A gente brinca, Paulinho, falando assim, olha, é um combo. Igual você chega lá numa determinada lanchonete, você pede o combo, vem o sanduíche, vem o suco, vem a batatinha e vem o doce. Então, é isso. Nós queremos que a hora que entre naquela carreta, ela seja resolutiva. E para que essa mulher também não fique em casa sofrendo com o resultado de um exame que ela sabe que foi negativo e que ela tem que esperar a confirmação de uma biópsia por não sei quantos meses. Então, eu acho que é um novo tempo que a gente está propondo que seja iniciado. Repetindo, só para a gente estar encerrando, Cláudia, me fala se tem um agendamento aí das carretas, quando vem, para onde vão, para que lugar vai ficar, tipo de carreta. Passa todo esse... A de Itaquá, a gente está iniciando hoje, dia 17, e ela ficará até 15 de maio, porque aí no meio a gente tem 3 feriados. Então, por exemplo, segunda-feira, terça é feriado, segunda já não vai abrir por conta que as pessoas confundem data, então preferiu emendar e julgar um dia para frente. Então, essa é a carreta. A carreta de oftalmologia, a carreta da catarata, ela virá em breve, né? Imagino que início de julho a gente, quando a gente falou, viu, Paulinho, a questão assim, ela fica no endereço. Então, agora ficou em Itaquá. A de oftalmo vai ficar em Guarulhos e vai atender a região. Né? Então, os municípios vão ter que fazer o quê? Como é que eu desloco meus pacientes, levo até lá? Vai ter que se organizar desse jeito. E depois, a carreta de Suzano, ainda não há a data e a previsão da carreta. Nem o tipo da carreta não, que vem para Suzano. As duas são oftalmologia pelo tamanho da demanda. Ah, tá bom. E as pessoas, elas serão avisadas, obviamente, né? Quem está assistindo, quem está nos ouvindo, que fez a sua consulta, que está aguardando na fila, serão comunicados pelas secretarias municipais de saúde. Olha, você vai na carreta lá em Guarulhos. Como é que eu vou lá? Não, a gente vai dar um jeito, vai dar um ônibus aqui da prefeitura, vai levar de ônibus, não sei, né? Porque deve ter horários, né, de atendimento, se vai ser, por exemplo, das 8 da manhã às 11 da manhã, só Suzano. Das 11 da manhã, só Itaquá. Tá horário. Não vai ser assim, né? Vai ser de acordo com o agendamento de cada pessoa, sem fazer um bloco, sabe? Você entendeu, né? Um bloco de Suzano, um bloco de Poá, um bloco de Ferraz, para poder todo mundo vir embora na mesma condução, por exemplo, né? Deixa eu te contar uma experiência que a gente viveu em Santos. A gente chegou lá no dia de iniciar a carreta, aí o pessoal litoral dos outros 2 municípios mais distantes estava, bom, mas não é tão bom assim, porque para mim vai ser impossível, a pessoa falava, né? Falava assim, mas me conta por que é impossível. Não, como é que eu vou trazer as minhas mulheres e tal? Estava lá quem? Os secretários. Chamamos o secretário de Santos, falei, eu posso fazer uma proposta aqui, você pactua aqui com ela junto? O que é a proposta? Falei, você foi o privilegiado que está recebendo a carreta, não é? Então, você vai ceder o seu sábado, o sábado da carreta, para os municípios mais distantes. Por quê? Porque assim, né, eu posso pedir o ônibus escolar para trazer as pessoas, né? Eu posso ver com assistência social quem tem o transporte, que não usa no sábado, para fazer uma parceria com a saúde. Se organizar no mutirão. E o pessoal de Santos, que estava lá todos os dias da semana, na praça, é a coisa mais fácil dele chegar. Né? Então, a ideia é essa, da gente pensar coletivamente, organizar. No sábado ele vai funcionar das 7 até 12:30, que é a forma como a população, porque já tem experiência de onde ficou o dia todo e que aí tem muita ausência. Então, assim, eu acho que o mais importante é dizer, você vai receber o comunicado, você vai ser chamado, e tem mais, viu, Paulinho? O Ministério da Saúde está fazendo contato com as pessoas depois que elas foram atendidas, para que elas avaliem o serviço que receberam. Né? Isso vale tanto para as carretas, quanto também para os grandes mutirões de cirurgia que o governo federal tem feito. Porque, como eu falei, é um componente a carreta, mas tem muito mais coisa aí no programa que está acontecendo, inclusive de prestadores, né, de serviços na saúde que devem ao governo do Estado
ao governo do Estado, não, que deve ao Ministério da Saúde, ao governo federal, que eles possam pagar a sua dívida ofertando serviço. Então, está sendo feito propostas de convênio com esse serviço, que ele vai, qual é a dívida, ele teria essa dívida por tantos anos com a Fazenda, né, e com o Ministério da Fazenda, e que agora ele pode, ele já tem o serviço. Ele organiza o serviço para pagar em forma de serviço para a população. É uma permuta, né? Vamos Exatamente. dizer assim, você paga a sua dívida prestando serviço para o governo. Que talvez ele não fosse pagar nunca essa dívida, pois né? Então, é mais um recurso que não era previsto para a saúde que veio. Porque a Fazenda abriu mão do recebimento desse recurso para vir para a saúde. E o outro é assim, mas eu não tenho dívida, eu sou aqui um serviço que não tem dívida, mas eu tenho imposto para pagar. Aí você faz o crédito. A pessoa faz o serviço, mas o serviço que aquele município precisa, que é a necessidade dali, não o que ele quer ofertar. Ele faz o serviço e é feito como se fosse milhas. Ele guarda aquele crédito para os próximos impostos que for tendo, vai sendo abatido. E com bastante vantagem para o prestador. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, como é que faz para participar disso? Tem um canal? Qual é o canal? Por onde ele faz esse contato? Essa pessoa que está endividada, essa empresa que está endividada, ela deve procurar quem? Ela deve, em primeiro lugar, procurar o município, a Secretaria Municipal de Saúde, para que ela seja orientada em relação a isso. E, caso ela precise de mais informações, ela pode fazer contato diretamente com os apoiadores do programa. Tem no Estado, o Ministério da Saúde tem apoiador do programa que estão acompanhando os municípios, ajudando o município naquilo que é a sua dificuldade, porque isso também é outro desafio. Muitas vezes o prefeito, o secretário, ele tem a vontade, mas às vezes ele não tem um corpo técnico que dê conta disso, né? Que é um outro desafio, né? O SUS ele está se construindo, ainda não tem o número de trabalhadores necessário, todas as qualificações para essas novas ações. Então, ele pode encaminhar um e-mail para o Ministério da Saúde, que, de alguma forma, alguém vai entrar em contato com ele. Mas eu indico sempre que procure a Secretaria Municipal de Saúde, porque ele já conhece ali o que vocês mais precisam, quais são as necessidades, para ele se organizar na oferta dele para aquilo que o município precisa. Porque senão ele põe lá e fala, eu quero fazer 200 cataratas para ir abatendo aí na minha dívida. Pode ser que não tem nem fila de catarata. Então, ninguém vai se interessar por aquilo. E ele tem um sistema que chama Investe SUS, que ele entra e coloca nesse sistema, né? Ele vai lá, se cadastra, mesmo que nunca teve convênio com o SUS, ele vai lá e se cadastra e coloca o que ele tem para ofertar. E o município olha para aquilo e vê se ele tem interesse naquele prestador. É um pouco assim. É longo, é um pouco complexo, mas a ideia principal é essa. Bom, então você que é empresário e está devendo aí impostos, tal, com o governo federal, com a União, então você pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde Municipal. Caso chega na municipal, cara, não estou sabendo de nada, não sei o quê, então você entra em contato com o site do Ministério da Saúde, né? Entra lá em contato, procura, manda e-mail ou liga para lá, que sempre tem alguém lá no Ministério que vai saber te informar e te dar o caminho certo para você fazer essa parceria aí, para abater suas dívidas, né? E você prestar o serviço à população e à comunidade, né, Cláudia? Cláudia, eu sei que você tem outras entrevistas para dar. Eu vou deixar aqui você dando suas considerações finais. Se você quiser falar mais alguma coisa que nós tenhamos esquecido, fique à vontade. Não, eu quero apenas agradecer, né, o convite para estar aqui. Sempre que precisar, estamos lá na Superintendência do Ministério da Saúde, que tem sede na capital, na Avenida Prestes Maia 733, porque a gente é aquela ponte que liga o Ministério da Saúde, que às vezes parece tão distante que está em Brasília, com os municípios. A nossa finalidade o presidente Lula deu uma tarefa para a gente. Ele falou, olha, eu não aguento mais olhar para os municípios e ver que eles
reclamam, olha, não chega, eu quero um programa, eu não consigo, que a gente se aproximasse dos municípios, que levasse para o município, né, tudo aquilo, todos os programas que o Ministério da Saúde tem para que a gente oferte. É claro que é uma decisão do município fazer ou não adesão ao programa, mas todo aquele que quiser e fizer adesão, terá o nosso apoio, terá o nosso acompanhamento. Nós lá na superintendência, os técnicos, estamos à disposição, podem nos procurar, que a gente quer muito trabalhar junto, está cada vez mais próximo dos municípios. Quais os canais de comunicação com você lá no superintendência lá do Ministério? Tá, nós temos um e-mail que facilita para todos os demais as áreas, que é SEMES, que é sems.sp@saude.gov.br. Esse e-mail, com certeza, ele é lido, conferido todos os dias. Qualquer demanda que chegar ali, nós daremos esse tratamento necessário. Beleza. Cláudia, prazer tê-la conosco. Não esquecemos mais nada, né? Não, agora é só saber que defenda o SUS é da população, o SUS é nosso, vamos defendê-lo, porque tem muita gente interessada em que ele não exista, que ele seja destruído. Então, compre essa luta para você também, você cidadão, cidadã, que ele é nosso. Ele vai oferecer, nós temos problemas, mas ele vai te oferecer aquilo que você mais precisa no momento de mais dificuldade, né? Porque nós temos o SAMU, nós temos mais médicos, nós temos as unidades básicas, tem aí várias sendo construídas na região com o recurso federal. E é para isso que a gente tem e está aqui. Farmácia popular também, né? Farmácia popular, com muito mais, né, medicamento. Então, lembre-se, né, o governo federal quer estar na sua vida, podendo cuidar das pessoas. Muito bem, tivemos batendo um papo com a Cláudia Maria Castro, superintendente do Ministério da Saúde. Falamos aqui das carretas, né, das especialidades que vão circular aí por todo o Brasil. Já teremos aqui na nossa região do Alto Tietê. Cláudia, obrigado aí, um grande abraço para você, viu? Sucesso lá e felicidades. Manda um abraço para o pessoal lá em Brasília, tá? Daremos sim. Obrigada, gente. Muito bem, Rádio Sat FM, voltando com a programação normal. Um grande abraço a todos. Bora, 2h12 agora. Rádio Sat FM. Aumente o volume. Sat.